Oi, gente, estou de volta. Estamos aqui com mais um caso. Já quero agradecer a sua presença aqui. Já quero pedir para você deixar o seu like agora, porque eu sei que você vai esquecer. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho também. Toda vez que tiver um vídeo aqui, você vai ser notificado. Você não vai perder nada. Hoje a gente vai falar sobre um caso que foi bem pedido lá no meu Instagram, que é o caso Serrambi. É um caso que tem mais de 18 anos e não teve um desfecho ainda. Por que eu digo ainda? Porque ainda existe uma luta para que esse caso seja reaberto, para ver se os verdadeiros culpados são presos e pagam pelo crime, né? Então, acho que o café esfria. O caso aconteceu aqui em Pernambuco, em 2003, no mês de maio. As meninas Tarsila Guzmão e Maria Eduarda Dourado, elas moravam aqui no Recife, então você que é da região vai conseguir se ambientar bem rápido em onde foi que aconteceram os fatos, né? E aí o que aconteceu? Essas meninas, elas eram meninas de uma classe social muito boa, né? Classe média alta, família de empresários, né? Estudavam em bons colégios, eram meninas que participavam assim da vida social pernambucana, tinham diversos amigos e elas eram meninas que tinham 16 anos, mas que tinham uma certa liberdade para fazer o que elas queriam. Os pais confiavam bastante nela, então elas tinham o costume de viajar, elas saíam bastante, elas estavam sempre juntas, elas eram muito amigas, né? Algumas pessoas acham que elas eram irmãs, mas não eram, elas eram amigas. E aí teve o feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, elas foram para um show. E nesse show elas encontraram diversos amigos e encontraram um amigo em particular chamado de Tiago. E ele falou o seguinte para elas: olha, quando acabar o show aqui, vai ter uma festa lá na minha casa de praia, lá em Pojuca, tá, gente? No caso, Serrambi. Vocês sabem que tem ali, ó, Porto de Galinhas. Se você vai seguindo em frente, você vai chegar na praia de Serrambi, que é logo depois de Maracaípe, por ali. Vocês sabem mais ou menos onde é que fica essas praias. Se você for de fora e você não tiver essa ambientação das coisas, se você colocar no mapa para ver o litoralzinho de Pernambuco, eu vou deixar aqui, melhor, marcando para você onde é que são essas praias. São praias aí do litoral sul, são praias que são assim consideradas muito boas aqui. Inclusive Porto de Galinhas é uma praia conhecida mundialmente, né? E Serrambi faz parte desse circuito assim das praias mais privilegiadas daqui do sul. Então, elas decidiram ir para essa festa na casa de praia desse Tiago e avisaram os pais e partiram para essa festa. E aí o que acontece? Elas ficaram lá e tal, e no outro dia, dia 3 de maio, né, elas ficaram por lá, passaram um dia conversando, se divertindo, né, aquela coisa toda de adolescente. E aí um funcionário que estava lá falou assim para eles: olha, eu tô aqui com a lancha, se vocês quiserem dar um passeio, a gente pode ir e tal. E pelo que consta nos depoimentos, tinha bastante gente na casa, mas elas duas foram convidadas por esse Tiago e alguns amigos dele para fazer esse passeio de lancha e elas aceitaram. Então o rapaz falou o seguinte: olha, a gente vai até Maracaípe, mas quando chegar lá, vocês têm um tempinho para vocês ficarem lá, para vocês aproveitarem, mas às 4 horas a gente precisa voltar, porque a maré vai baixar e eu não vou ter condições de voltar. Então, o combinado era esse: quando desse 4 horas da tarde, todo mundo precisava estar lá naquele mesmo lugar para subir na lancha e voltar. Quando elas chegaram lá em Maracaípe, elas decidiram ir caminhar pela praia e tal, e começaram a andar. E o pessoal ficou para trás, não se sabe o motivo pelo qual elas decidiram ir andar, mas elas foram. E partiram rumo Porto de Galinhas, né? Elas foram sentido Porto de Galinhas. Inclusive, no meio do caminho elas encontraram conhecidos, né? E essa foto aqui que tá aparecendo foi tirada nesse momento. Essa é a última vez que tem algum registro delas. Essa foto ficou bem conhecida, bem famosa, porque foi a última foto delas com vida, né? E elas continuaram tal, só que aí elas perceberam que perderam o horário da lancha. E aí elas decidiram seguir em frente e foram bater lá em Porto de Galinhas e
ficaram naquela, né? O que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai voltar. Elas encontraram o ex-namorado de uma delas, né? A gente não sabe se foi da Maria Eduarda ou da Tarsila, mas encontraram. E ele emprestou o celular para elas ligaram para esse Tiago pedindo para que ele fosse buscá-las, e ele falou para elas que não iria. E aí ele disse, olha, eu vou deixar vocês lá no centro de Porto de Galinhas, porque lá tem orelhão, né? Pra quem não sabe o que é um orelhão, vou deixar a foto aqui, né? Isso é muito começo dos anos 2000. Mas orelhão, telefone público. E lá, o centro de Porto de Galinhas é bem movimentado, tem bastante loja, restaurante, então era uma chance, assim, delas talvez ligarem pra família, pra que a família fosse buscar e tal. E elas ficaram lá, inclusive tem depoimentos que falam que elas chegaram a entrar numa loja que vendia água e pediram para usar o banheiro, mas o banheiro não era dentro da loja, era um pouco mais afastado, elas decidiram não usar esse banheiro. E aí elas vão pra estrada pedir carona, uma loucura, né? Que isso aqui em Pernambuco não tem esse costume não, tá, gente? A gente sabe do perigo desse tipo de comportamento, então isso não é uma coisa tipo Estados Unidos que a galera passa assim pedindo carona e o pessoal dá tranquilamente, não. E aí o que acontece? Tem um depoimento que diz que elas foram vistas entrando em uma Kombi branca e é só isso que se sabe. E aí o que acontece? Chega o dia 4, o dia 5 e era para todo mundo voltar para casa, mas o que é que acontece? Ninguém tem notícia das meninas, elas não voltam para casa. E aí os pais delas, né, começam a ligar para os amigos, ligam para o Tiago, ligam para todo mundo para saber onde é que está Maria Eduarda e Tarsila. E ninguém sabe, eles falam que elas saíram com eles realmente, mas que elas não voltaram com eles e eles não sabem onde elas estão. E aí começam as coisas loucas desse caso, que assim, tem coisa que realmente você olha e diz por que e como, né? O pai da Tarsila, ele vai até a polícia para fazer uma denúncia de desaparecimento, né? As meninas não voltaram para casa, já fazia algumas horas que ninguém tinha notícias dela, né? Porque tinha um prazo para elas voltarem para casa, então ninguém sabia. E aí não se sabe por que, até hoje não tem uma explicação oficial para isso, foi designado um delegado para investigar um duplo homicídio. Por quê? Ninguém sabe. As meninas estavam apenas desaparecidas, não tinha corpo, mas já tinha um delegado para procurar por duas meninas mortas, né? Já estavam investigando um duplo homicídio. Então, o pai de uma delas ali, o pai da Tarsila, percebeu que a polícia não estava assim muito empenhada em procurar. E a polícia começou a procurar em lugares assim que na visão dele não tinha muito sentido. E aí ele chama um amigo dele, no dia 13 de maio. Eles começam a procurar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e entram dentro dos canaviais ali no distrito de Camela, que tem ali em Pojuca, começam a procurar as meninas. Chega uma hora que tem uma bifurcação na estrada, que eles falaram o seguinte, ó, você vai para um lado, eu vou para o outro, e se a gente vê alguma coisa a gente se comunica. E aí eles seguem e o amigo dele, do nada assim, ele percebe que a moto parou e ele já dá a volta e vai ver o que foi que aconteceu, né? O amigo dele tá lá, estatalado, parado, em estado de choque, porque tinha achado 2 corpos de 2 meninas, né? 2 adolescentes. E aí é uma coisa assim muito louca, porque os corpos das meninas já faziam o quê? Cerca de 10 dias que estavam desaparecidas e tal. E ele estava num estado de putrefação estranho, era como se tivesse mumificado. Então, chegaram a dizer que estavam faltando ossos, mas assim, não ficou claro se cortaram alguma parte do corpo delas, ou se esses ossos foram extraídos de alguma forma, ou se foram corroídos por alguma coisa, porque a teoria que se tem é que foi jogado ácido mesmo nelas, para que não restasse impressão digital, possivelmente sêmen, alguma coisa assim. E aí ele reconhece a filha por causa de uma pulseira que ele tinha dado para ela e o short, né? Aquela última foto lá, ele reconhece o short, era o mesmo. E aí começa aquele desespero e tal, eles contatam a polícia chega lá e chega assim, polícia de tudo quanto você possa imaginar. O grupo de operações especiais, polícia militar, acho que até a guarda civil deve ter chamado para lá, guarda municipal. Só que não houve um cuidado
com o local do crime. Não houve uma preservação impecável do local. Então era muita gente entrando, muita gente saindo. Era marca de bota, era marca de pneu de moto, gente fumando, bituca de cigarro por todo canto. Então o que era para ser preservado ali, para achar futuras provas ali, para ver se descobria quem foi totalmente perdido. Foi uma coisa assim muito mal feita, né? Foi um erro terrível da perícia e da polícia. Então eles fazem ali, recolhem os corpos, pegam o que eles acham que eram necessário para levar e começa a investigação. E aí começa as partes mais loucas, assim, coisas que não tem, meu Deus. Você olha e diz assim, como é possível alguém concluir uma coisa dessas? Quando chega no dia 18 de maio, a polícia aparece com 2 suspeitos, né? Que é o Valfrido Lira e o Marcelo Lira, que são 2 irmãos, que eles são combeiros. Para quem não sabe o que é uma Kombi, eles usam como um transporte alternativo, né, para aquelas bandas lá mais turísticas, porque não tem tanto ônibus passando. Então eles vão passando nos pontos e pegando as pessoas para levar de uma praia para outra, ou de repente para o centro de Porto de Galinhas, para o Pontal do Maracaípe, para esses lugares assim que são mais turísticos. Então eles apreenderam esses 2 irmãos e já começaram a colocar na conta deles a culpa. Então as provas que eles colocaram lá para justificar a prisão. Eles falaram que acharam fios de cabelo, mas esses fios de cabelo nunca foram submetidos a exame de DNA. Papel de chocolate, né, papel de bombom, que eles falaram o seguinte, o papel que estava na Kombi era parecido com o papel que estava na cena do crime. E um barbeador, que eles falaram que tinha um na Kombi e tinha lá próximo de onde as meninas foram encontradas. Então, essas foram as provas incontestáveis que levaram à prisão desses irmãos. Então a família das meninas ficou revoltada, porque elas sabiam que não tinha sido eles, não tinha condições de serem eles, e eles falaram, olha, nesse dia a gente não estava trabalhando, a nossa Kombi estava emprestada a outra pessoa. E aí você pode perguntar, mas elas não entraram numa Kombi? Sim, gente, mas não só tem uma Kombi por aquelas imediações. Tem diversas Kombis e era uma coisa assim comum, era uma prática comum ter combeiros por lá fazendo esse tipo de transporte. Então, eles foram usados muito mais como um bode expiatório para esconder uma coisa maior. Então, o que é que acontece? Eles foram presos e o Ministério Público ficava o tempo todo devolvendo o inquérito para a polícia, porque eles não conseguiam conceber que aquilo dali fosse usado como prova. Porque eles sabiam que quando chegasse no tribunal, aquilo dali ia ser facilmente derrubado, porque não pode prender uma pessoa com base em papel de chocolate, fio de cabelo que não foi periciado. Gente, se tinha gente utilizando aquele meio de transporte, é normal que cabelos caiam. Os seres humanos perdem milhões de fios de cabelo. Então, era normal que isso acontecesse. Então, o que é prender as pessoas se não tem uma coisa que diga assim, uma prova incontestável que diga, olha, foram eles, né? Então aí eles foram, esse inquérito foi devolvido umas 3 ou 4 vezes e no final das contas eles saíam da prisão, voltavam para a prisão, saíam da prisão, voltavam para a prisão. Na última, o Ministério Público acabou acolhendo esse inquérito e decidiu levar a júri popular. Então chega o dia do julgamento e por 4 votos a 3 os irmãos são considerados inocentes. E aí começa o processo para recorrer. Então, vai lá, recorre um, recorre outro, recorre um. E no final das contas, o Supremo acabou negando esses recursos, né? E confirmou que eles eram inocentes. Mas a vida desses homens foi, assim, destroçada. Eles não conseguiam emprego, eles não conseguiam sair na rua, as pessoas assediavam ele. E eles chegaram a dizer que num dado momento eles foram levados ao canavial, né, onde foi encontrado os corpos, e foi sugestionado para eles que eles deveriam sim confessar, porque senão poderiam acontecer coisas com eles. E um deles falou assim, olha, vocês podem até me matar, mas eu não vou confessar uma coisa que eu não fiz. Sobre os indícios apontados pela polícia, ele afirma que tudo foi plantado e que testemunhas foram obrigadas a mentir para incriminar ele e o irmão dele em relação ao caso. Os indícios que a polícia apresentou, pelo menos o inquérito que foi apresentado no dia do júri, foi papel de bombom e corda de nylon e um barbeador que a polícia encontrou no dia que me prenderam em Cachoeirinha, dentro do meu carro. A polícia, ele armaram, mas não souberam armar direito, por isso que deu errado para eles. Eles pegaram aquele papel de bombom, aquela corda de nylon e aquele barbeador, me levaram para o local do crime, me deixaram embaixo, subiram e colocaram na cena do crime
papel de bombom, barbeador e a corda de nalho para dizer o que tinha encontrado no local do crime, tinha encontrado na minha Kombi. Só que eles esqueceram de um detalhe. A perícia já tinha tirado foto no local. E lá no local, no dia que encontraram os corpos, as fotos, não existe papel de bombom, nem corda de nalho, nem barbeador. O cabelo. O cabelo, qualquer carro, até o seu carro, se você analisar e mandar aspirar, você vai ver que tem cabelo. Todas as Kombi, todos os carros de lotação têm fio de cabelo. Eu queria que ele provasse, mostrasse, quando fez o DNA no cabelo, que realmente o cabelo era das meninas. Eu não sei porquê, uma testemunha-chave, que é tão importante em um inquérito, não estava no dia do júri. Ela não estava no dia do júri. Ficou essa pergunta no ar, não sei. Se ela era tão importante, que ela viu tanto detalhe, era tão detalhista, e por que ela não estava no dia do júri? Então, o desfecho desse caso não tem, sabe? Porque diversas coisas foram ignoradas. Isso tudo que eu falei pra vocês, que não teve perícia, né? Os fios de cabelo, o barbeador, o papel de bombom, nada foi periciado. Inclusive, a casa onde elas estavam, lá em Serrambi, veio passar por uma perícia 6 meses depois do ocorrido. Então, o que tinha de prova lá foi perdido. O carro desse rapaz, Tiago, foi periciado 6 meses depois. Então, o que tivesse lá de impressão digital, de marca de sangue, qualquer coisa, não seria encontrado depois de tanto tempo. A lancha nunca passou por uma perícia, nunca se encontrou a arma do crime, porque as meninas foram baleadas, tá? Elas levaram tiros. E aí começou uma corrida da família para tentar reabrir o caso. Inclusive, uma tia de uma das meninas estava no shopping center aqui em Pernambuco, tentando coletar assinaturas, né? Porque o governador falou que precisava de 10.000 assinaturas para que o caso fosse reaberto. Então, ela estava aqui tentando de todas as formas que as pessoas ajudassem. Inclusive, houve até uma história, que eu não sei se é verdade, mas falaram que esse abaixo-assinado chegou até para Glória Pérez, né? A mãe da Daniela Pérez, que foi assassinada. Para que ela tentasse ajudar a família a reabrir esse caso. E no final das contas, a família ficou nessa agonia de tentar abrir para descobrir o que foi que aconteceu. E aí, nesse meio dessas tentativas, surgiu uma versão que Maria Eduarda teria morrido de overdose na casa e que Tarsila teria sido assassinada para que ela não contasse o que aconteceu. Então, já começa um desespero da família, porque ninguém quer que um parente seu, principalmente depois de ter sido morto, venha ter o nome assim arrastado na lama, né? Qual é o pai que quer que alguém diga que seu filho é usuário de drogas e principalmente que morreu por causa delas? Então, abre-se uma investigação, o corpo é exumado e eles fazem os exames e não detectam nenhuma substância ilícita no corpo, nos restos mortais dela. E aí volta-se a estaca zero. As pessoas daqui têm uma teoria, né, de que existem pessoas muito grandes envolvidas nesse crime, né, nesse crime horrível, né, pavoroso, e que os irmãos combeiros iriam ser usados assim como um bode expiatório mesmo, né, para que outras pessoas não levassem a culpa. O certo é que a perícia falhou, né, foi tudo muito mal feito, coisas foram deixadas assim passar que é absurdo. Não dá para entender certas coisas. E, infelizmente, após 18 anos, a gente ainda continua sem saber o que realmente aconteceu com Maria Eduarda e Tarsila, né? A gente não tem... Isso tudo que eu falei para vocês são coisas que a perícia contou, testemunhas contaram, mas, assim, de verdade, de ter uma coisa para dizer assim, foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém pode dizer, ninguém sabe como foram as últimas horas das meninas, né? Inclusive, tem uma parte do inquérito que diz que uma testemunha falou para a polícia que lá em Serrambi, ela era vizinha da casa, ela disse que ouviu gritos de meninas e em seguida disparos. Ela nunca foi chamada para prestar um depoimento oficial, né? E a arma do crime também nunca foi encontrada. E quando o corpo de uma das meninas foi exumado, eles descobriram que o tiro que ela levou foi pós-mortem. Então, assim, ela morreu de alguma coisa antes e depois ela levou tiro, né? Inclusive,
Tarsila estava com um tiro na mão, como se fosse como se fosse para simular uma defesa, alguma coisa, mas ela já estava morta. Então quem atirou nela teve até o trabalho de posicionar as mãos. Então os corpos estavam praticamente mumificados. Eles falaram que nem cheiro não tinha nos corpos, de putrefação, nada. Foi uma coisa assim bem... Então por que a polícia não foi atrás dessa... periciar essa casa, essa lancha, o carro, descobrir quem é que tinha acesso à formol, porque não é uma coisa que você encontra na esquina, principalmente no comecinho dos anos 2000, né? Então fica aí um caso sem solução, né? A gente lamenta pela vida das meninas, porque eram meninas muito novas, meninas que tinham uma vida inteira pela frente. As famílias até hoje tentam reabrir o caso para que tenha um desfecho, mas é muito complicado, é muito difícil que se resolva alguma coisa. A gente lamenta por essa perda. Então, mais um vídeo aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Já estou contando com o seu like, com a sua inscrição, ative o sininho. Deixa um comentário aqui pra mim se você tem alguma ideia, se você tem alguma teoria, se você ouviu falar alguma coisa desse caso, se você é de fora e você ouviu falar sobre esse caso, se já chegou alguma coisa aí pra você sobre o caso Serrambi, que infelizmente continua sem solução, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero você para o próximo café e obrigada!